Olá, boa tarde. A dignidade e os direitos fundamentais de tantas mulheres constituem ainda hoje em Portugal um desafio, onde a violência doméstica continua a gerar anualmente muitas vítimas. É um tema que vamos analisar dentro de instantes com o jornalista da Renascença, Celso Paiva. Antes, porém, ficamos ainda com os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Foi uma surpresa de Deus. Era esta a expressão do Papa Francisco para definir a sua recente deslocação apostólica aos Emirados Árabes Unidos. Para o Papa foi escrita uma nova página nas relações do cristianismo com o Islão. Un viaggio breve ma molto importante che, rilacciandosi all'incontro del 2017 ad Al-Azhar in Egitto, ha scritto una nuova pagina nella storia del dialogo tra cristianesimo e Islam e nell'impegno di promuovere la pace nel mondo sulla base della fratellanza umana. Nesta audiência geral, o Papa sublinhou a importância do documento que assinou com o grande imã Al-Azhar. Il grande imam di Al-Azhar e io abbiamo firmato il documento sulla fratellanza umana, nel quale insieme affermiamo la comune vocazione di tutti gli uomini e le donne ad essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio. Condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la pace. Esta viagem teve também a coincidência de 800 anos depois de São Francisco se ter encontrado com o sultão Al-Malik Al-Kamil, ter sido agora um Papa chamado Francisco a ir ao encontro de um líder muçulmano. Ho pensato spesso a San Francesco durante questo viaggio. Mi aiutava a tenere nel cuore il Vangelo, l'amore di Gesù Cristo, mentre vivevo i vari momenti della visita. Nesta audiência em que o Papa passava em revista a sua recente deslocação aos Emirados Árabes Unidos, Francisco criticou a imagem do confronto de religiões. In un'epoca come la nostra, in cui è forte la tentazione di vedere in atto uno scontro tra le civiltà cristiana e quella islamica, e anche di considerare le religioni come fonte di conflitto, abbiamo voluto dare un ulteriore segno chiaro e deciso che invece è possibile incontrarsi, è possibile rispettarsi e dialogare, e che pur nella diversità delle culture e delle tradizioni il mondo cristiano e quello islamico apprezzano e tutelano valori comuni. La vita, la famiglia, il senso religioso, l'onore per gli anziani, l'educazione dei giovani e altri ancora. Para o Papa, esta viagem foi uma surpresa de Deus. Questo viaggio appartiene alle sorprese di Dio. Lodiamo dunque Lui e la sua provvidenza e preghiamo perché i semi sparsi portino frutti secondo la sua santa volontà. No dia anterior, mas o Papa também não esqueceu situações de regresso a Roma. Os jornalistas puderam ainda escutar uma condenação à violência que continua a atingir as mulheres e que o Papa define como um problema. Il maltratto delle donne è un problema. Io oserei dire che la umanità ancora non ha maturato. La donna è di seconda classe. Cominciamo da qua, no? È un problema culturale. Poi si arriva fino ai femminicidi. Ci sono dei paesi dove il maltratto delle donne arriva al femminicidio.
sono stati sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello. E io credo che si fa ancora, perché non è una cosa che dal momento che tu te ne accorgi finisce, la cosa va avanti così. E da tempo che stiamo lavorando in questo. A preocupação pela paz tinha já levado o Papa, dias antes, a manifestar a sua preocupação pelo conflito em curso no Iêmen. La popolazione è stremata dal lungo conflitto e moltissimi bambini soffrono la fame, ma non si riesce ad accedere ai depositi di alimenti. Fratelli e sorelle, il grido di questi bambini e dei loro genitori sale al cospetto di Dio. Faccio appello alle parti interessate e alla comunità internazionale per favorire con urgenza l'osservanza degli accordi già raggiunti, assicurare la distribuzione del cibo e lavorare per il bene della popolazione. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli dello Yemen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. A intervenção acontecia horas antes da primeira viagem do Papa aos Emirados Árabes Unidos, muito centrada na paz e na fraternidade entre os povos. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A par do programa oficial, as Jornadas Mundiais da Juventude tiveram também uma preocupação ambiental. A Laudato Si, a encíclica ambiental do Papa, foi o modelo inspirador para a sustentabilidade. Por alguns dias, o Panamá e a cidade capital foram inundados de jovens vindos de todo o mundo para as Jornadas da Juventude. Associada às multidões, anda normalmente o lixo e os detritos, que aumentam numa proporção semelhante. Porém, a encíclica ambiental do Papa não foi esquecida nesta Jornada da Juventude. Tenemos 8 puntos limpios, los cuales son para que los peregrinos puedan reciclar. Estamos reciclando plástico, aluminio y solamente eso por el momento. Pero todos han participado muy bien, todos han reciclado, están muy contentos y todos están poniendo sus compromisos ecológicos. Os jovens participantes nestas jornadas eram assim desafiados a assumir uma atitude concreta diante do desafio ambiental. Neste ecoponto distribuía-se informação que convidava a reutilizar e a reciclar, numa ação que estava a resultar. Tenemos alrededor de 20 bolsas de plástico en 3 días de jornada. ¿Aquí en esta parroquia? Solo en esta parroquia. Estamos hablando de bastante plástico. A par do plástico, esta delegação ambiental da Jornada Mundial da Juventude propunha outras formas de sustentabilidade. Tenemos una huerta, estamos reciclando, estamos educando y estamos escribiendo los compromisos en toda la parroquia. Así que todos los hermanos de todos los países están escribiendo su compromiso. Os compromissos eram isso mesmo, algo que deve resultar em mudança de hábitos. Por ejemplo, si usted puso que va a usar menos el carro, el transporte público, va a caminar más, es un compromiso que se van a llevar a sus países. Así que sí están comprometidos. Les dijimos que tiene que ser algo que de verdad vayan a hacer. E porque o desafio era para todos, a nossa reportagem assumiu também o seu compromisso ambiental. Na Diocese de Setúbal, os jovens ganham protagonismo e cada vez mais espaço. Neste biênio, na Diocese de Setúbal, a Pastoral Juvenil vai ocupar um lugar central.
O bispo Sadino, Dom José Ornelas, considera que é fundamental criar espaços convidativos para os jovens dentro da Igreja, falando no encerramento da visita pastoral que fez à vigararia de Palmela, Sesimbra. A gente encontrar jovens que até têm um contato com a Igreja, mas que ao chegar depois à adolescência e ao fim da conclusão da catequese, não encontram mais um espaço convidativo dentro da Igreja. É por isso que muitos abandonam. Foi delineado este biênio da juventude, que pretende partir e motivar os jovens em cada uma das suas comunidades, integrado numa dinâmica de visitas pastorais que o Sr. Bispo está a executar a todas as paróquias da Diocese. Hoje conclui-se a primeira vigararia e em cada uma dessas visitas, para além das visitas normais numa visita pastoral, em que o Sr. Bispo conhece as realidades associativas, as realidades dos grupos paroquiais, há também esta preocupação de levar aos jovens uma proposta de dinâmica em que eles possam assumir, muito na linha do sínodo, assumir a sua voz e assumir-se como protagonistas da Igreja, não como um futuro eventual da Igreja, mas como o presente. Para estancar esta sangria juvenil, o programa pastoral da Diocese de Setúbal pretende revitalizar a presença da juventude nas comunidades, tornando-os protagonistas deste caminho. Depois é-lhes proposto a realização em cada paróquia de um Conselho Paroquial da Juventude. Eles são convidados a reunir os representantes dos vários grupos e movimentos juvenis que existem, juntamente com o pároco e com algumas forças vivas da paróquia, e são convidados a discutir e a dar a sua opinião sobre a realidade juvenil da paróquia e, mais do que isso, para além de se ficarem sobre o que é que têm hoje em dia, com o que é que eles sonham, que igreja é que eles gostariam de ter, não em termos teóricos, mas que igreja concreta é que eles gostariam de viver. Nossa ideia é de procurar revitalizar a presença dos jovens nas nossas comunidades. A começar por criar um conselho de jovens em cada comunidade e, a nível de vigararia, até se chegar a um conselho diocesano dos jovens. Isto significa que depois também estes jovens tenham uma representação no Conselho Paroquial e no Conselho Diocesano. O primeiro passo é criar um Conselho de Jovens na comunidade, até se chegar a um Conselho de Jovens diocesano. É essencial promover as iniciativas dos jovens e a sua capacidade de criar. A catequese tem de levar a caminhos e não apenas a uma lição de conceitos. Eles, desde muito novos, são bombardeados e são expostos a uma multiplicidade de ofertas. Ao mesmo tempo, o ritmo de vida deles é extremamente acelerado, com muitos estímulos. As redes sociais são amplamente faladas, têm coisas boas e coisas más, mas eles são bombardeados com muitos estímulos. Parece que não há muito tempo nem muita oportunidade para eles para estarem a refletir, para estarem em conjunto. Têm sempre a necessidade de ter mais algum estímulo e talvez o ainda ligarem a imagem da Igreja a algo antigo, a algo parado, a algo que é estático, a algo que é tudo menos jovem, leva a que eles acabem por afastar. Isto é evidente a nível da estrutura, mas a estrutura é só para animar os jovens a uma vida cristã capaz, que tenha interesse, mas que também conte com a colaboração deles, porque é preciso tomar também os jovens a sério nesse sentido e promover as suas iniciativas, a sua capacidade de criar e sobretudo, de entender e de fazer um caminho de fé e de compromisso na Igreja e na sociedade. A aplicação nas paróquias das conclusões sinodais é essencial para que os jovens tenham mais espaço e protagonismo nas comunidades. Eles não são o futuro da Igreja, mas o presente. Religiosa. Agência.eclesia.pt é o endereço onde pode acompanhar estes e muitos outros temas do cotidiano da Igreja Católica. Agora olhamos a violência doméstica e os números negros perante os quais
não podemos ficar indiferentes. Em Portugal, muitas mulheres são vítimas de violência doméstica e algumas perdem a vida nesta circunstância. Celso Paiva é jornalista da Renascença. Boa tarde. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Os números são pesados. Estamos no início do ano e já há 9 vítimas mortais da violência doméstica. É verdade, o ano não está a começar nada bem. São 9 mulheres assassinadas num contexto de violência doméstica em apenas um mês e poucos dias. Isso é qualquer coisa como um terço, quase um terço dos 28 casos registados o ano passado. Daí o alarme, daí as campanhas de alarme que nos últimos dias soaram neste país, principalmente por causa deste último caso, que tem contornos ainda mais dramáticos, porque envolve uma criança e quando assim é, tudo fica mais complicado e mais mediatizado. Mas sim, é um início de ano muito mau, não há forma agradável de olhar para estes números. Estamos a falar em 500 pessoas mortas nos últimos 15 anos, uma média de 33 vítimas mortais por ano. Estamos a falar Estas são as vítimas mortais, estes são os casos limites, são aqueles que depois são notícia, mas estamos a falar de 25, 27 mil casos de violência doméstica registadas em cada ano. E estamos a falar agora de mulheres, mas podemos falar de idosos, de crianças, enfim, a violência doméstica é todo o conjunto de violência praticada, enfim. Num país onde temos um adágio que diz entre marido e mulher, não metas a colher, podemos dizer que temos um caldo cultural algo desculpabilizante em relação a esta questão. Sim, acho que podemos dizer isso. É na detecção precoce, é na identificação, na sinalização destes casos que tudo tem que começar. E isso começa, obviamente, na escola, começa nos hospitais, onde algumas mulheres são tratadas, começa pelos vizinhos, pelos familiares. É evidente que esse contexto cultural e social é o início de tudo. Mas ainda há muito silêncio, não é? Infelizmente há. Essa é uma das razões pelas quais, porque, vejamos, se é muito difícil evitar que alguém cometa um crime hediondo desses, se é muito difícil, naquele momento, a polícia atuar, porque a irracionalidade humana, digamos, enfim, tem esses contornos. Se isso é muito difícil, já não é assim tão difícil detectar precocemente alguns sinais. E, portanto, é aí que, de facto, o trabalho tem que ser feito. Eu acho que, em bom rigor, e para sermos justos, devemos dizer que Portugal tem legislação adequada, tem muita legislação. A legislação tem sido atualizada frequentemente e, portanto, falta cumpri-la. Basicamente, é o que os técnicos todos dizem, é uma evidência, falta cumprir a legislação, falta ter esta capacidade de detectar estes casos, de os sinalizar, e depois falta a crónica articulação entre entidades que permitam uma correta monitorização destes casos, que o agressor seja tratado de uma determinada forma, que a vítima seja protegida de uma determinada forma, que as crianças, neste contexto, sejam especialmente protegidas. Portanto, não é por falta de legislação, não é por falta de grupos de trabalho, de equipas especializadas. Ainda esta semana assistimos a uma aparente marcação de uma reunião com caráter de urgência com vários ministérios, assistimos a uma série de declarações governamentais e outras que nos dizem que algo está a ser feito e que é preciso fazer e que este início de ano isto não pode acontecer. Mas já ouvimos isso muitas vezes, isso de facto acontece. Há grupos de trabalho. Não é raro quando uma destas vítimas às vezes ter um histórico já de denúncias feitas, não é? Registadas. Claro. Essa é a parte da falta de articulação ou da falta de capacidade que as várias entidades públicas e privadas continuam a ter para evitar que estes casos cheguem ao limite da morte ou de outras consequências graves. Essa continua a ser a grande dificuldade, que é, de facto, não deixar que os casos sinalizados evoluam para estas situações. Não é raro ouvirmos como explicação para o que aconteceu, já sabia que isto ia acontecer, enfim, se as autoridades sabiam, se várias entidades sabiam, porque é que aconteceu. Esse é o grande trabalho que eu acho que tem que ser feito neste país. Existe a título de exemplo, existe uma equipa criada há 2 anos, salvo erro, fez agora em janeiro 2 anos,
que se chama Equipa de Análise Retrospectiva destes casos. E é uma equipa que junta especialistas, técnicos, peritos de 4 ministérios, Saúde, Trabalho, Administração Interna, Justiça, que analisam estes casos e que os tentam perceber, de forma retrospectiva, obviamente, como é que foi possível que eles acontecessem. Isto tem que ser feito. Esta equipa está a trabalhar há 2 anos, produz relatórios anuais, analisa muito poucos casos, comparados com enfim, imagino, 5 casos de vez em quando analisados. Mas todo o trabalho que seja feito é importante. Todo o trabalho servirá e será um contributo para melhorar. Mas parece-me evidente que há muita coisa ainda para fazer. Eu recuo um bocadinho. Em 2017, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco referiu-se a esta questão. O tema da mensagem era a não violência, estilo de uma política para a paz, e ele apresentava a família que deveria ser o primeiro lugar, a primeira escola de paz, de não violência, e realmente isso não acontece. A violência doméstica é a negação de tudo isso. Isso faz todo o sentido, até porque os agressores, dizem-nos os perfis que são feitos do agressor, por norma são pessoas próximas da vítima, são companheiros ou ex-companheiros, são familiares próximos, são vizinhos, são amigos, são namorados, são ex-namorados. A vítima quase sempre conhece o agressor, quase sempre existe uma relação de proximidade e, portanto, daí a importância dessa, quer dizer, como é que isso pode acontecer dentro da família, como é que isso pode acontecer entre amigos, como é que isso pode acontecer entre vizinhos, não é? Faz todo sentido. Essas palavras do Papa fazem todo sentido. É preciso cumpri-las. Claro, também. É preciso que elas passem realmente para o concreto da vida das pessoas e que as sensibilizem nesse sentido. Celso Paiva, muito obrigado pela tua presença hoje aqui no programa Eclésia. Já sabe que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Basta para isso sintonizar a Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.